Olá, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje tenho aqui uma convidada, a primeira convidada presencial aqui do canal, a engenheira Flávia Prado. Olá, Flávia. Olá, tudo bem? Nós hoje estamos aqui para discutir sobre tópicos muito importantes para quem é investidor imobiliário, que é no que toca às obras. As obras é um dos fatores que tem tanto peso ou mais peso até mesmo que uma aquisição de um imóvel. Podemos ter surpresas desagradáveis que fazem com que o nosso orçamento deslize por aí fora e que venhamos a gastar muito mais dinheiro do que aquilo que estamos à espera, ou até que façamos uma compra cujo processo pode ser totalmente diferente daquilo que estamos à espera do início, nomeadamente ser uma obra que necessite licenciamento ou algo desse género. Portanto, hoje a ideia é aqui tirarmos ao máximo proveito do conhecimento aqui da Flávia, que é engenheira há 14 anos, 14 ou 15. 14 ou 15 anos, portanto, experiência aqui não falta. Flávia, antes de começarmos a falar aqui de questões mais técnicas, queria saber sobre ti, há quanto tempo, como é que vieste para Portugal, como é que... Muita gente pergunta a minha história. Este ramo de engenharia, não é? Estudaste no Brasil? Não. Então é assim, eu vim para Portugal ainda no 12º ano, meu pai foi convidado a trabalhar aqui em Portugal, a gente veio, então eu ainda acabei o 10º, na verdade não acabei, eu recomecei o 12º ano, a gente tinha feito metade no Brasil. E terminei aqui em Portugal o 12º ano e acabei por ir para engenharia civil. Por quê? Né? Se eu sabia o que o engenheiro civil fazia? Não sabia. Mas eu era muito barra física e matemática, eram as minhas disciplinas de eleição. E então eu pensei... Não é para todos. Não, física principalmente sempre gostei, sempre tive uma certa facilidade. Não é que eu fosse barra matemática, mas a física até era. E então eu escolhi mais pela matéria em si, percebe? O que poderia ser mais fácil para mim a nível de faculdade. E foi por isso que eu fiz engenharia civil, mas eu fiz aqui em Portugal. Muita gente me pergunta se eu fiz no Brasil, mas eu fiz aqui. Foi aqui em Portugal, então já cá estás há... Já estou cá há 23 anos. 23 anos. Já sou mais daqui do que de lá. Já é mais daqui de Portugal do que do Brasil. Exatamente. Mas ainda tem a questão aí. Nossa, Super. Engenheira há 14, 15 anos? Eu acabei o curso em 2003, se eu não estou enganada. 2003, exatamente. 2003. E escolheste engenharia? Ou seja, se a gente fizer bem as contas, a gente está falando aí 2003, 2004, são 15 anos. Já passou algum tempo, Já passou algum tempo. Mas é ótimo, porque assim temos um certificado de garantia que a experiência aqui já é alguma coisa. É real. E nos teus trabalhos de engenharia, tu começaste com a empresa onde nós estamos agora, nós estamos aqui no escritório da Flávia. A gente não liga também, quadro de chão e tal. Não, a decoração está impecável. Mas a nível de percurso profissional, ou académico... O meu percurso foi o seguinte, eu acabei a faculdade, queria obra, sempre quis obra, meu âmbito de trabalho não era de todo projeto, não era o que eu queria fazer. E então passei por 2 construtoras, eu ainda trabalhei nas obras mesmo diretamente, né? Trabalhei no Algarve, inclusivamente, ali no aldeamento turístico, lá em Santa Luzia, em que eu vou lá ainda hoje, às vezes. Ainda tem lá trabalho? Não, mas eu antigamente visitava ainda o meu ex-patrão, eu me demiti, mas eu falei assim, não, vou visitar ele, porque fica uma amizade, né? Uma demissão na boa. Foi uma demissão na boa. E então, decidi que eu tinha que fazer minhas coisas por minha conta, e que porque eu não estava sentindo que eu estava evoluindo profissionalmente bem, né, digamos assim, eu não tinha alguém superior que me ensinasse as coisas, na verdade o meu trabalho era diretamente com o construtor, então sentia uma certa falta de comunicação entre nós os dois, né, no sentido técnico, né, porque o engenheiro, ele pensa muito na parte técnica, mas ele tem que pensar na parte de dinheiro também, mas o patrão construtor, você vai pensar na parte financeira, entende? Parte do negócio, cash in, cash out. Exatamente. E então, às vezes, é difícil a gente conciliar uma coisa com a outra. E como eu não tinha ninguém superior a mim, na realidade eu senti ali uma fase em que ficou bloqueado o conhecimento novo, a evolução, entende? Então eu falei, não é pra mim, vou me demitir. E pensei, cara, vou estudar tudo de novo, mas eu vou trabalhar como projetista agora e vamos recomeçar. Foi assim que foi. Qual é que é a diferença entre tu trabalhavas como engenheira e passar para projetista, não é? Porque são cargos diferentes, não digo que são profissões diferentes, se forem profissões diferentes diz e corrige. Não são profissões, assim, são cargos diferentes, né? São engenheiros na mesma, mas são cargos diferentes. O que acontece? Se você for um engenheiro que trabalha na obra, você pode assumir o papel ou do diretor da obra ou adjunto da obra, né? Existem várias escalas, mas é basicamente isso.
você se torna ou diretor da obra em que você está ali para defender os interesses do empreiteiro. Você, na verdade, é contratada do empreiteiro, ok? Esse é o diretor da obra. E existe o papel do fiscal da obra, né? Que existem muitas empresas de fiscalizações nesse momento, em que são as pessoas que defendem o dono da obra. Então, na realidade, você numa obra hoje em dia, uma obra que é licenciada, tem que existir 2 engenheiros, ok? Um que está ali para defender os interesses do empreiteiro é o diretor da obra, e outro que está ali para defender os interesses do dono da obra que é o fiscal. Né? Às vezes eu vejo, vou aproveitar aqui para chamar uma atenção, às vezes eu vejo pessoas que contratam um construtor que já vem com toda a gente. Acaba por ser um conflito de interesses. Pode ser, entendeu? É quase como as agências imobiliárias. Para mim faz muita confusão, e é algo que não acontece, por exemplo, nos Estados Unidos, que é o agente que representa o vendedor também representa o comprador. Portanto, negocia com os dois em simultâneo. Como é que chega a um consenso? Isso a mim não me cabe na cabeça, não sei como é que... Afinal, ele defende quem? Pois, exato. Acaba por e o entendimento da lei de existir esses 2 engenheiros é por quê? Porque eles comunicam da mesma forma. Entende? O dono da obra quer comunicar com o construtor, eles estão falando papéis diferentes, coisas diferentes. Até porque o dono da obra que vai construir, ele não tem que saber da obra. Sim, você é um cliente. Não é? Você não tem que, senão qualquer coisa que a gente faça na vida, a gente tem que estudar tudo de novo, né? Olha, você é operado, não vou confiar no médico, não pode ser. E então, o fiscal e o diretor da obra, supostamente na hierarquia da obra, são eles que falam. Supostamente devia de ser assim. Então, quando você... supostamente. Então, quando você contrata um construtor que vem com todo mundo, não é bom para você. Percebe? Não é? Pode ser mais barato mensalmente. Já a primeira dica, para quem recorda projetos com financiamento, com licenciamento, aliás, não ter o mesmo... A mesma o engenheiro tem que ser... Você que tem que escolher o engenheiro para ser seu fiscal, porque ele ali é o seu braço direito e esquerdo, entendeu? Por isso, eu acho que isto é muito importante como investidor, ou mesmo como quem constrói uma casa de raiz, ou aquilo que seja, ter quase como temos o advogado de família, ou o advogado conhecido, ou o solicitador conhecido, o fiscalista, contabilista que trabalha connosco, ter também um engenheiro no qual possamos confiar para desempenhar este trabalho. Acaba por ser uma ligação, uma relação de proximidade e que defende os nossos... Tendencialmente... Até porque assim, se correr bem, muito bem. Mas quando corre mal, eu digo, abandono. Eu já tive vários casos desses com clientes nossos que depois aparecem aqui, né? Eu já tive o construtor que vai embora, o diretor da obra vai embora também e o seu fiscal também vai embora. E o que é que acontece com isso? E a pessoa fica na mão, porque ela não consegue depois ter uma licença de utilização. Porque ela, no final da obra, ela precisa da assinatura do fiscal, da assinatura do diretor, sabe? É muito chato. Porquê é que isso acontece em primeiro lugar? Isso não é novidade, especialmente no mundo das obras, começa logo pelo empreiteiro, mesmo em obras isentas, empreiteiros que desaparecem, não é? É o livro de obras que desaparecem, também já tem acontecido, né? Agora o livro de obra vai passar a ser digital, vou já falar uma notícia em primeira mão. Que é uma maravilha que agora já não são assim. Outros ramos de construção e licenciamento e processos burocráticos deviam seguir o mesmo caminho. E acho que já vamos tocar nesse ponto. E aí vai facilitar um pouquinho a gestão de todos nós. Mas principalmente essa questão do diretor e do fiscal, eu acho que ela é imprescindível. É mesmo muito, muito importante. Agora, acontece também o contrário. Por exemplo, eu sou fiscal de um construtor que ele é o dono da obra. Mas aí, pro lado dele tá bom, não é? Porque ele é o dono da obra e ele é o construtor, quer dizer. Ele é não é ninguém que está normalmente, e para nós particulares, encomendamos, entre aspas, uma construção, uma reabilitação. Exatamente. E existe esta hierarquia bem definida. Agora, quando é o construtor que está a construir, entre aspas, por conta própria, quer dizer, posteriormente é para vender, não é? Senão, se fosse construir um prédio, que cada condomínio desse prédio tinha que ter o seu engenheiro e fazer a fiscalização de obra, não é? Exatamente. Isso acaba por não fazer muito sentido, até porque na fase de construção muitas das vezes não existem sequer condomínios ainda proprietários das frações autónomas. E Flávia, há quanto tempo é que tens a empresa criada? Começaste como engenheira a trabalhar por... Assim, eu comecei sozinha, né? Exato, sozinha. By myself. Então, na realidade, eu comecei a estudar uma série de especialidades, eu comecei a tirar cursos naquilo que me interessavam para agregar o mundo dos projetos, né? Porque falando em engenharia civil, eu tenho uma estabilidade, eu tenho águas de esgoto, tenho gás, tenho térmica, que são muitas variantes. E no início fazia isso sozinha? Tudo sozinha. Matei trabalho. Para quem diz que empreender é fácil... Não é fácil. Eu demorei, gente, sem brincadeira, assim, falando um pouquinho do empreendedorismo, eu demorei desde 2006 até 2014 para abrir a empresa. Então foi muito tempo enquanto prestadora de serviço que sempre fui.
né? Trabalhaste de forma, ou seja, autónoma. Sempre Entre autônoma. 2006 e 2014 trabalhaste por conta própria, digamos assim. Exatamente. E em 2014? Mas abri a empresa, em definitivo, só abri em 2014. Por isso, eu trabalho em projeto desde 2006, né? Se falando assim no tempo, desde 2006 já vão aí 15 anos. Olha, em projeto 15 anos, agora a gente acertou. Né? Em projeto 15 anos, mas a empresa ela está aberta desde 2014, o que significa que a gente já tem aí 7 anos de empresa. 7 anos de empresa. Por norma dizem que uma empresa nova, para testar o novo ciclo dessa empresa, ela deverá durar entre 3 a 4 anos. Se ultrapassar essa barreira inicial, significa que a empresa está para durar, portanto daí já... Meu contabilista na altura em que eu abri a empresa, ele falou isso também. Eu falei, cara, passando dos 5 anos, maravilha. Passando aqui os 3, 4 anos significa que estamos cá para ficar. Tem pernas para andar. E logo desde o início eu percebi isso. A Flávia também, e no final do vídeo vou deixar aqui algumas notas sobre isso. A Flávia também produz conteúdo nas redes sociais, acerca de engenharia, acerca daquilo que a própria empresa Flávia Prado Engenharia faz. Portanto, no final do vídeo, sem dúvida que vale a pena ir seguir a Flávia, ver o canal do YouTube da Flávia que também já iniciou. Já, está meio paradinho, mas tem que dar continuidade. Vai voltar com força. Mas principalmente no Instagram, muita gente me procura no LinkedIn, já falei, o LinkedIn é muito sério para mim. A gente fala abertamente da engenharia lá no Instagram, que é mais... O Instagram é mais... é possível interagir de outra forma. Acho que o LinkedIn, embora em termos de alcance orgânico ainda esteja... bem superior, mas... O Instagram, mas no Instagram eu acho que existe uma proximidade diferente, as pessoas conseguem fazer um relacionamento entre as pessoas. Conseguimos abrir as caixinhas de pergunta, eu estou sempre atento às tuas caixas de pergunta, coloco as minhas perguntas, estou sempre à espera das respostas, não só às minhas questões, como também dos outros seguidores que colocam as perguntas. Sim. Agora que já conhecemos o background da Flávia, temos aqui garantias de experiência, garantia de 15 anos em obra, começou em obra na prática, não é? Visitando a obra, ver construções de raiz. Ainda hoje está, porque assim, o papel do projetista, né? Eu sei que muita gente acha que o projetista não sai do escritório, mas não é o nosso caso aqui. Sempre que as pessoas comunicam, que ligam, no trabalho, principalmente de reabilitação, né? Construção nova, eu vou lá ver nada, né? Se eu terreno, não tem mais nada. Mas quando é obra de reabilitação, eu faço questão, acho que a gente tem que ir, tem que acompanhar, tem que perceber. É muito importante, especialmente em imóveis antigos, como pessoas que eu reabilito. E pedir ensaios, e pedir para partir, eventualmente, tem mesmo que fazer isso. Não dá para fazer, muitos trabalhos não dá para fazer sem a gente ir no local ver. E é um desafio, E em imóveis mais antigos, o próprio faço isso, normalmente os imóveis estão em muito mau estado, portanto custa menos que é fazer a tal sondagem, não é? Fazer essa prospeção para perceber se as vigas, normalmente existem os telhados de madeira, não é? Que estão ali a tapar o mistério, então chegar lá com o pé de cabra ou algo do género, tirar um pouco do material para conseguir perceber, especialmente as vigas, as mestras, não é? As mais importantes, se estão em bom estado ou não, porque se não estiverem, é obrigatório quase. Porque, por exemplo, vou dar um exemplo muito simples, né? Barrotes de madeira, certo? Muitas vezes o cliente não vai sequer fazer uma substituição de parede, não vai demolir nada. Você não está a contar que vai ter esse gasto. E de repente, quando você tira os tetos, né? Você percebe que tem todo mundo, uma laje inteira de barrotes de madeira que você vai ter que substituir. Exatamente. É um custo a mais que você não estava a contar. Significativo. Estamos a falar de manutenção, ou neste caso, substituição estrutural, que normalmente requer projeto de licenciamento, projeto de estrutura e tudo mais. E até digo mais, vocês que trabalham diretamente com compra de imóveis antigos, mesmo na altura de pensar em comprar, poderia ser interessante fazer esse tipo de sondagem. Sim, estou a falar exatamente disso. Antes de adquirir o imóvel, né? Eu vejo muita gente comprar assim meio... É verdade, e muitos investidores com certeza podem cair neste erro e o que eu faço mesmo antes da compra é levar um engenheiro à obra, okay? É muito importante para perceber, às vezes existem alguns desníveis nos pisos, o engenheiro consegue perceber logo diretamente, isto é originado pelo quê, houve um abatimento da própria viga, houve a parede de baixo que abateu, coisas desse género, consegue logo dar esse insight que eu... as patologias, né? Ou seja, as manifestações que aparecem, tem coisas que a gente consegue ver a partida, tem coisas que não. Né? Muitas vezes existem umas fissuras de parede que é difícil você perceber se é só do acabamento ou se vai mais a fundo. Entende? Então, sem fazer uma sondagem, muitas vezes não dá para chegar lá. Eu sei que muita gente, né, eu já tive clientes que falaram já para mim, né? Mas você não consegue perceber, gente. Não temos uma visão. Não temos uma visão raio-x, não é? Mas felizmente nos imóveis mais antigos, eles estão em tão mau estado que os
proprietários, por norma, podem nem sequer colocar uma objeção de, mesmo antes da compra, fazer esse tipo de sondagem, porque até mesmo que não cheguemos a comprar esse imóvel por alguma razão, o próprio proprietário fica com essa análise, com esse estudo, e fica a perceber o que é que ele tem, o que é que está a vender. E isso serve para nós investidores, não só como fator de negociação de um valor do imóvel, por exemplo, se tivermos ali provas de que temos de substituir ali uma laje, uma divisão, ou temos algum problema estrutural que necessita de algum reforço, isso logicamente serve para nós como argumento de negociação e serve para nós também para que durante a obra não tenhamos aqui gastos imprevistos face àquilo que tínhamos planificado inicialmente. Então, Flávia, e agora estamos aqui a falar de um tópico muito sensível e novamente especialmente em imóveis mais antigos, não digo só multifração, mas imóveis mais antigos que tendencialmente já estiveram mais expostos aos elementos, a intempérie e tudo mais, até possam estar expostos, por exemplo, com problemas de estrutura no telhado, infiltrações do telhado e tudo mais. Flávio, quem visita um imóvel com a pretensão de investir nesse imóvel, mesmo que vá sem engenheiro, ok, numa fase inicial, porque senão teríamos que andar sempre. Só vale a pena levar o engenheiro quando vocês têm mais certeza se é isso mesmo que vocês querem comprar. Exatamente. Senão vamos estar a gastar dinheiro com as consultorias, o engenheiro com transporte e tudo mais. Exatamente. Mas para quem está a sondar o mercado, quem visita os imóveis, quem não tem muita experiência, quais são aquelas red flags que deve verificar no imóvel quando entra, se consegue observar algumas questões que podem tendencialmente alterar a estrutura e tudo mais. Que dicas é que tens para dar? A primeira coisa que eu vejo assim, quando eu entro no imóvel antigo, e não estou comprando, são as madeiras. Né? Ou seja, se vocês virem aduelas de portas que estão comidas, se vocês veem aquela umidade que está mais perto assim, dos rodapés, vocês podem ter problemas, principalmente falando em resto de chão ou cabos, vocês podem ter um problema de capilaridade da estrutura que pode ser difícil de resolver. Muitas vezes, para resolver, a gente quase tem que tirar tudo, refazer, colocar novamente o pavimento, ou seja, o custo pode ser elevado para aquilo que vocês pretendam fazer. Por isso, eu vejo muito essas questões das umidades, principalmente nas madeiras aqui em Portugal. Quase toda a gente tem um acabamento em madeira, principalmente as portas. Mesmo que vocês tenham o chão em mosaico, por exemplo, na porta você consegue ver. Na goela da porta você consegue ver, né? Depois, cantos de paredes, eu acho que isso é o mais óbvio, né? Que toda a gente presta atenção. Cantos de paredes, sendo que nem toda condensação, né? Nem todo escuro que vocês veem são difíceis de tratar também. Às vezes é uma questão de falta de ventilação do espaço. Então, olhar para as madeiras, não só as madeiras estruturais, como também as madeiras das portas, não é? Para perceber se existe algum problema. Principalmente partes de baixo. Porque por norma podemos ter azulejos, não é? Exatamente. E isso acaba por camuflar as madeiras que podem existir por baixo. Portanto, um indicador, quando é esse o facto, não é? Quando temos o chão de laje ou tudo mais, ou azulejo ou outro tipo de material que cubra a madeira, olhar para as aduelas das portas. E salipres também, né? Porque, por exemplo, no caso de azulejos, no caso de tijoleiras principalmente, né? Mesmo quando eu vejo vendas de casa, tipo fotos de vendas de casa, assim, algo que eu consigo ver nas fotos até, inclusivamente, né? Você consegue ver ali uma mudança de cor no pavimento. É mais fácil ver, assim, quando estamos a falar de paredes que não têm azulejos ou chão com ladrilho, conseguimos logo perceber, ver-se, não é? Fisicamente, que as massas estão a saltar e tudo mais. Mas quando olhamos para tijoleiras e algo desse género, qual é que é o sintoma que vês? Quando você vê diferença de cores, né? Principalmente aquelas tijoleiras que têm cor de telha, vê-se claramente essas diferenças. Essas têm uma capacidade de absorção das umidades muito maiores. Exatamente. Mas quando estamos a falar de cerâmicas ou azulejos, já se torna um pouco mais complicado. Mais difícil, assim, cerâmicas, azulejos, gente, assim. Aí eu vou dar uma dica, pronto, que eu sei que vai parecer que vocês são meio doidinhos assim na obra, mas na realidade basta você bater no azulejo, muitas vezes ele está oco por detrás, né? Ainda há pouco tempo fui numa casa cheia de problemas patológicos, né? Com muita umidade por capilaridade subindo a parede toda, eu posso dizer que o azulejo estava solto completamente. Então, praticamente isso aí. Exatamente, né? Claro que isso numa visita com o seu da imobiliária vocês vão ter que fazer, tá? É assim, para falar de patologias e problemas, é importante vocês se assegurarem na hora de comprar um imóvel que vocês estão comprando o imóvel certo. Então, se você tiver que pedir para, sabe, bater eventualmente, perceber certas coisas, façam. Entende? Eu tive há pouco tempo uma experiência numa moradia nova, uma moradia geminada, nova, completamente nova, em que a pessoa que queria comprar a moradia de lá, né, imagina a fração A, a fração B, pediu para o construtor, olha, posso ir lá na outra moradia?
Ele simplesmente foi lá e gritou e depois voltou e perguntou se a esposa tinha ouvido. E é um teste super Exato, simples. entende? E bateu na parede, eventualmente fez lá. Por quê? Porque ele vai comprar um imóvel. Nesse caso, eu estou falando de um imóvel em Cascais caríssimo, né? Ele tem que ter certezas. Então, se vocês tiverem que fazer algum tipo de manobra, né? Chegar ali e não bater... devemos ter vergonha, devemos falar com as pessoas, né? Preparar as pessoas para a nossa intenção, mas ficar atrás e correr um risco. Né? Estamos a falar, no caso da estrutura, estamos a falar de um desvio de talvez dezenas de milhares de euros na intervenção da obra do imóvel. Portanto, o facto de não estarmos confortáveis em pedir para fazer uma prospeção, partir um pouco de lastro, tirar um pouco de madeira, especialmente se o imóvel estiver em tão mau estado, que acaba por ser quase irrelevante existir aquele bocado de teto ou não. Exatamente. Devemos ser ousados, vamos assim perceber com o agente imobiliário podemos fazer isso. Exatamente. O agente imobiliário principalmente pedir, né? Porque na realidade, assim, o senhor da agência imobiliária ele também não percebe dessas patologias, né? Então é importante você tentar investigar um pouco mais e um pouquinho mais a fundo se você tiver alguma dúvida e eventualmente, né, caso você realmente ache, olha, eu tenho aqui um problema, mas eu não estou conseguindo perceber muito bem, chamar um técnico, claro, especialista para que possa ajudar. E outra coisa também que chama muita atenção, mas eu acho que isso chama a atenção de toda a gente, são aqueles pontos mais escuros nas paredes, né? Que eventualmente muita gente pode achar que é um caso de umidade, que pode ser um caso de infiltração, mas na maior parte dos casos até pode ser uma falta de ventilação do espaço, entende? Em que as pessoas têm aquele imóvel muito fechado durante muito tempo. Porque uma coisa que eu vejo muito claramente é que quando são imóveis muito, muito antigos, em que as janelas são de madeira, apesar do imóvel estar fechado durante muito tempo, a madeira ela permite alguma certa ventilação. Principalmente quando não tem vidro. Né? Principalmente quando não tem vidro, né? Então você não sente um cheiro de mofo, né? Você não sente um cheiro de há problemas no ar, né? Você não consegue ver patologias de canto porque existe uma circulação do ar. Agora, quando a gente vai no imóvel que já tem janelas, por exemplo, de alumínio, vedante, que você fecha completamente a janela, muito facilmente você vai no imóvel que está fechado há imenso tempo e você vai ver problemas. Né? Exato, mas podem não ser problemas Podem não ser problemas, pode ser o problema da falta de ventilação do espaço, não é um problema de umidade, é um problema de condensação. Por estar muito fechado, está fechado há muito tempo. E aqui entramos no outro assunto, especialmente em Portugal, em que os principais problemas que eu tenho e que outros investidores têm é de que, mesmo depois da obra feita, continuam a ter problemas de umidade do imóvel, especialmente em imóveis mais antigos e principalmente até mesmo nos pisos inferiores. Quais são as dicas que podes dar para que nessas divisões ou nesse tipo de imóveis consigamos garantir a priori que temos menos probabilidades de vir a ter problemas com condensações, com umidades nessas divisões? Porque às vezes temos uma divisão muito fechada, colocamos peladuro, gesso cartonado para não ter que picar paredes e tudo mais, mas a verdade é que depois não há circulação de ar ou existem problemas de infiltrações. Na verdade, a gente está tapando o problema. Exato, está tapando o problema. Depois, passado 2 ou 3 anos, começa o peladuro a cair, a tinta a saltar e temos os nossos inquilinos lá. Depois temos que fazer obras profundas porque não precavemos isso a priori. Portanto, quais são as dicas para, nesses cenários, colocar respiração por defeito, colocar respiração por defeito claramente. Se for um imóvel de cave, por exemplo, eu aconselharia um sistema mais VMC, que é um sistema mecânico em que há uma insuflação de ar, mas também há uma extração, é algo mais controlado, né? E isso eu estou falando de problemas de circulação de ar, tá? Não estou falando de problema de infiltração da água, que é um outro problema que para resolver tem que ser de outra forma, né? Agora, falando de umidades, imagina que você tem um imóvel numa cave, né? Falando de umidades que vêm da parede. Certo. Esse tipo de problema é um problema muito profundo. Eu sei que a maior parte das pessoas tenta, vamos esconder esse problema, né? Mas depois dá mau resultado. Porque na verdade só está sendo escondido mesmo. Porque para a gente resolver um problema desse, ele é mesmo muito profundo. Ou você vai por fora, em que você vai fazer ali colocar uma tela drenante, que você vai ter um geodreno no final da parede, ou seja, vai ter que ter uma escavação meio profunda, se a gente vai falar no imóvel de uma cave, e você está tratando do problema de fora para dentro, ou por dentro é mais complicado. Eu sei que você já tem uma zona escavada, está aqui nesse espaço, né? Mas por dentro vai ser mais complicado, porque eu pretendo que essa água, porque existe uma água, né? Certo, essa umidade, ela em algum momento vai se transformar em água, né? E ela tem que ser canalizada para algum lado. Pode ser mais difícil você resolver por dentro do que por fora. Muitas vezes o desafio é por fora não termos espaço
E às vezes é espaço público. Ou é espaço público, ou não é um edifício do lado, não temos qualquer controle. Por exemplo. Agora, se vocês têm, por exemplo, às vezes pode ser uma falta de geodreno toda a volta, em que a gente tem aquela água que vai no geodreno por uma caixa que é bombada para o exterior, entende? Então, isso é uma intervenção já feita no interior do imóvel. Pode ser feita no interior do imóvel. Pode ser feita no interior do imóvel. Entende? Em que, claro, quando você tem esse escoamento dessa água, né, que essa água desceu pela parede eventualmente, convém você ter uma caixa d'ar que seja ventilada também. Quando a gente fala em ventilação, quando eu falei do sistema VMC, eu estou falando dentro da fração. Sim, né? da casa. Quando eu estou falando da caixa d'ar, eu estou falando da caixa d'ar do edifício. Do gesso cartonado que você vai pôr no interior. Tem que existir uma caixa d'ar e eventualmente essa caixa d'ar tem que ser ventilada. Se vocês tiverem algum espacinho no exterior, promover essa ventilação ajuda. Isso é que eu já desde há algum tempo acabo por fazer, que é tenho as paredes originais e o teto original, acaba por ser tirado as madeiras e tudo mais, mas depois é criar quase um layer novo, não é? De peladura à volta, e eu costumo colocar até teto PVC por cima, o que até é bom, porque o teto PVC permite a respiração, ser muito mais circulação de ar do que ter ali uma caixa estanque, mas depois ter ligado a essa acabamos por ter uma caixa externa, não é? Uma caixa interior, e nessa caixa ter tubagem que vai depois dar à fachada do edifício, que é para haver uma circulação de ar. Caso contrário, começa a acumular as umidades e começa a estragar o quadro todo, e não é nada disso que nós queremos ter e o que na realidade a gente vê, né, é que se fala muito da caixa d'ar, mas pouco se vê da caixa d'ar. Porque no caso de uma obra com placa de gesso cartonada, é uma obra limpa, não tem massas, né? Mas quando a gente faz uma parede dupla, quantas vezes vocês viram paredes duplas sendo feitas em que a massa cai toda na caixa d'ar? Acaba por tapar a caixa d'ar, não é? Exatamente. O quadro é muito mais limpo, exatamente. Nesse aspecto é uma obra seca, né? Porque a gente costuma dizer que é uma obra seca é com o uso do gesso cartonado. E depois isolamento encostado da parte de dentro do gesso cartonado também. Eu sei que para a pessoa que está fazendo a montagem é muito mais fácil pegar o pano de isolamento e encostar na parede. Na parede antiga, mas não. Porque senão vamos estar a ter ali condensação e ter de virar a própria parede, não fica ali sem. Por exemplo. Aí você passou a ter uma caixa d'ar num sítio que não é interessante, que é para dentro do imóvel. Entende? E depois a respiração acaba por ser dentro do imóvel, é isso que nós queremos ter esses cheiros e tudo mais. Ter isso para dentro. Os nossos inquilinos, se estivermos a arrendar, então não vou gostar nada dessa experiência. Não. E falando agora de inquilinos, ainda neste tópico são as condensações, que é algo que eu começo, que instalo nos meus imóveis já há muito tempo, que é exatamente devido aos hábitos de utilização do imóvel. Muitas vezes podemos ter a casa super bem ventilada, ventacos e tubos por todo lado, mas a verdade é que em algumas divisões a própria utilização de divisão é feita de uma forma que nós não temos controle, que é o inquilino que faz, e chegamos à conclusão que tínhamos o nosso imóvel todo preparado para lidar com umidades, mas o inquilino liga-nos e diz-nos: Ricardo, está aqui, este teto está a ficar todo escuro, temos aqui problemas de umidade. E podemos andar tempos e tempos à volta com isso, e na verdade chegamos à conclusão que o problema é da própria utilização do imóvel. É um problema comportamental, né? Aliás, a gente agora, enquanto projetistas de térmica principalmente, se vocês estiverem ouvindo, vocês sabem bem, né? A legislação nem permite mais que a gente pense que a pessoa vai abrir a janela. Eu já não penso nisso há muito tempo. Exatamente, né? Porque tem janela na casa de banho. É igual. Como se não tivesse uma janela. Se a pessoa não abrir a janela... A gente não consegue prever esse tipo de coisa. Como muita gente não abre, porque está frio, porque é o inverno, gente, a casa ela precisa de uma renovação de ar diária. Tanto casas dos anos 40 e 30 como casas construídas há um ano atrás, ou há 5 meses atrás. Exatamente. Todas elas precisam disso. E depois assim, são as desculpas, né? 1000 desculpas. Porque eu não gosto de bicho, tenho medo dos bichos. Eu falo, meu Deus, tem que abrir assim, nem que você deixe as frestas dos stories, sabe? Meio abertas, entreabertas, é só essa ventilação já ajuda. Aquelas redes, não é? Tem 1001 soluções, entende? O problema são os bichos, deixam de ser os bichos. A maior parte de nós até passa muito tempo fora de casa, dá para abrir uma janela, fechar os e tal. Mas existe esse problema comportamental e é por causa disso que, mesmo havendo janelas nas casas de banho, a gente em projeto já aconselha isso, é obrigatório já, se tornou obrigatório. E mesmo na nossa vida profissional, numa obra que alguém faça, eu aconselho sempre, olha, mesmo que você tenha uma casa de banho com janela, por favor, coloque uma Ventax, coloque algum tipo de extração principalmente casas de banho que tomam banho, tá? Sim, acaba de ser a fonte de umidade até para outras divisões, como os quartos que são próximos da casa de banho. Eu pessoalmente o que eu faço é, nas casas de banho, a luz principal está sempre ligada à Ventax, portanto,
é forçado, porque isto é uma Pronto. situação forçada. Aí a pessoa está tomando Ou banho. a pessoa vai à casa de banho às escuras e toma banho às escuras. Não, até desligarem a Ventax, porque eu também já tive clientes que desligam. desligam. Chegam, faz tiram o muito fio. barulho, eu vou desligar. Não, Pô, faz mas muito eu barulho. proíjo isso nos meus imóveis. Já tive por acaso um inquilino mais recente que referiu, epá, isto aqui faz algum barulho, assim, olha, Tem que ter, isto é tem que obrigatório ter. estar aqui colocado, tem que estar sempre ligado, porque caso contrário começam a aparecer problemas que se forem causados por inutilização da Ventax de forma que eu não tenho controle, acabam por ser imputados a esse inquilino e aí ele já... E eu vou dizer que é um problema comportamental mesmo. Eu na minha casa não tenho Ventax, nenhuma casa de... Eu tenho duas casas de banho, uma de sótão, só tenho uma Velux, né, uma janela Velux, e uma casa de banho normal em que a gente toma banho. Eu não tenho Ventax lá, porque na altura construíram, não fizeram. Eu não tenho nunca problema de umidade. Não há problema de umidade, só porque a gente abre a janela. É uma diferença. Exato, é a melhor... Entendeu? É um automático, sabe? Abre a janela, fecha a porta da casa de banho. Ah, fecha a porta da casa de banho. Também tem que dizer isso. Porque a umidade depois ela entra pela casa dentro, tá? Não vale a pena vocês tomarem um banho fervendo, né? Vapores por todos os lados e de repente você abre a janela e abre a porta da casa de banho. A umidade vai pela casa dentro. Deixar a casa de banho fechada e deixa o ar circular. Até mesmo no inverno, dependendo das casas também, é recomendável utilizar os desumidificadores e em Por algumas exemplo, zonas em particular, zonas mais perto do mar e tudo mais, em que existe muito mais umidade concentrada no ar e que mesmo que não tomássemos banho, a própria umidade que vem natural daquela zona pode ser problemática durante a noite e tudo mais. Não, e essa questão da ventilação, gente, ela é tão importante, está tão intrínseca na nossa vida diária que vocês não percebem, que eu tive uma cliente em que ela nunca abria a janela. E eu posso falar para vocês que ela tinha uma janela muito ruim, sabe aquelas janelas de correr que passa tudo pela grelha, né? E ela não tinha problema nenhum de patologia. Por quê? Porque aquela janela era ruim o suficiente. Era tão má que conseguia. E então ela tinha ventilação em todos os espaços que ela tinha dentro de casa. Até que ela resolveu trocar a janela por uma questão térmica. Vou melhorar minhas janelas. Então ela colocou janelas estanques. A partir desse momento, como ela era uma pessoa que não abria a janela, ela passou a ter paredes escuras, tetos escuros, problemas patológicos. Fez uma melhoria e acabou por... Fez uma melhoria. Lá está, são problemas comportamentais, como tu referiste, e até mesmo, especialmente em imóveis antigos, em que eu penso que seja mais propício isto acontecer, em pisos térreos, é mesmo dar esse, no arrendamento, mencionar mesmo isso, ou em termos contratuais, ou até mesmo em termos verbais, que é aconselhar, sim, a casa funciona assim, para não ter problemas, que depois venha a estragar a sua roupa, de cama, a sua mobília, é recomendável que, não só no meu imóvel, como também em outros imóveis que venham a habitar, que tenha esta prática de arejar a casa, de sair uma, duas, três, 4 vezes por semana, pelo menos fazer isso. Então, aqui alguns conselhos, para as próprias pessoas não têm essa sensibilidade e não sabem o efeito que poderá ter, ou as consequências que poderá ter, não terem essas práticas nos locais em que habitam. Quer seja arrendamento, quer seja casa própria. Aliás, nesse momento há uma preocupação em projeto muito grande na qualidade do ar interior das pessoas. Muito grande. E isso é uma forma, tem algumas métricas de medir isso neste Tem momento? umas métricas de medir isso. Existe um mínimo de renovação de ar que a gente tem que ter dentro dos imóveis nesse momento. E essa medida é feita... Essa medida ela é feita o quê? Renovação de metro cúbico por dia? É metro cúbico por hora. Metro cúbico por hora. Faz sentido. Então, mesmo para fazer esse tipo de medição, para garantir que as pessoas, dentro de casa, quando a gente fala em conforto, né? Eu sei que quando muitas vezes eu falo em conforto, as pessoas pensam no sofá, né? Na pintura da casa, os quadros e tal. Quando a gente fala em conforto, principalmente engenheiro, quando fala em conforto, a gente está falando basicamente do você não ter que gastar esse dinheiro todo para estar confortável no inverno, no verão, né? Para você estar numa casa porreira, entende? Olha, estou me sentindo bem aqui em minha casa, vou abrir a janela, vou fechar a janela e você está em condições. Isto é localizações mesmo, tenho alguns imóveis que deixo mesmo já um desumidificador, porque mesmo da zona, e imóveis que eu moro muito ao pé, tenho práticas de ir ao meu imóvel, fico muito perto dessas localizações, e acabo por ter os mesmos problemas, portanto, utilizar o desumidificador e nota-se logo a qualidade do ar. É uma diferença. Graficamente dá para ver a questão dos cheiros, tudo isso influencia na qualidade das pessoas. Sim, e às vezes mesmo sem modificações da temperatura, a casa torna-se mais confortável porque existe menos umidade. E essa questão do abrir a janela é muito pertinente, porque assim, eu abro todos os dias a janela da minha casa, pelo menos eu deixo aberta de um lado para o outro e ela circula, né? É mais fácil você chegar no final do dia e aquecer a casa depois de você ter deixado circular o ar. Entende? As pessoas falam, porque minha casa está fria, ela é só naquele momento, quando você fecha, e depois é mais fácil você fazer ali um controle da temperatura interna do imóvel. Ótimo. Mais uma dica, quem não sabe,
Eu não sabia isto é uma curiosidade, não é? Mas faz sentido. Agora que já sabemos tudo sobre a resolução de problemas de umidade, de infiltrações, de resolver ou prevenir. Prevenir é sempre o ideal, não é? Resolver é sempre uma chatice porque envolve pararmos o imóvel no arrendamento, envolve perdermos tempo e dinheiro com isso. Portanto, quanto mais problemas estiverem resolvidos ou previstos nas obras de reabilitação ou remodelação, sim. Quanto mais problemas vocês conseguirem prever antes até de comprar, melhor. E antes de comprar, exato. Melhor. Aí está o papel super importante do profissional da área para conseguirmos logo estimar à cabeça, antes de comprar um imóvel, qual é que será o valor necessário para aquelas intervenções e, claro, utilizar isso para negociar o imóvel e para perceber se será um negócio rentável ou não. Passamos então agora aqui para um próximo ponto também muito importante, especialmente em imóveis mais antigos, não tanto em imóveis mais recentes, penso eu, que é no que toca a nível de isolamentos acústicos e isolamento térmico. Se bem que há pouco referiste que um cliente teu comprou um imóvel em Cascais, não é? Um imóvel de topo, e que depois em termos de isolamento acústico não era aquilo que estava à espera. Não era. Ele foi lá, gritou, bateu e estava impecável. Ele comprou por causa disso. Ok, foi o contrário. Eu percebi que a pessoa gritou. Ok, pronto, retiro o que disse, mas por acaso ele comprou um imóvel de um construtor que ele tem muita preocupação com isso, mesmo. Ele até exagera um pouquinho dos isolamentos acústicos, ainda bem. Em construção nova existe uma série de técnicas que podem ser utilizadas, até as próprias paredes são muito mais grossas, entre divisões e entre frações também. E um desafio que existe nos prédios multifração antigos é de que as paredes são feitas de papel, as paredes originais, são aqueles tabiques, paredes desta grossura. Ninguém quer grossura. perder a área interna, né? Mais Ninguém quer perder a área área útil, né, do imóvel, né? Quando a gente estava falando de fazer aquela caixa d'arte do plano, né, de gesso cartonado, eu tenho certeza absoluta que muita gente ia falar, cara, mas eu já tenho tão pouco espaço, eu vou perder mais. Exatamente. É assim, existem duas dicas muito claras na hora de fazer o isolamento acústico e térmico, vai dar no mesmo também. Sim, acaba por ser muito semelhante. Se você estiver fazendo a obra no imóvel, apenas numa fração, realmente você vai perder espaço de área útil interior, não tem outra solução. Você não pode ir para a zona de caixa de circulação do prédio, por exemplo, isolar para ali. Você não pode fazer um isolamento térmico apenas no exterior do seu imóvel, porque não faz sentido, até porque você vai mudar a fachada, vai mudar as espessuras, quer dizer, não dá. Então, você vai ter que perder, sim, isolamento, vai ter que isolar pelo interior. Depende das espessuras de paredes que vocês tenham, por exemplo, né? Se fosse uma questão de condomínio, eu tenho muitas vezes pessoas que falam comigo de condomínios que pretendem fazer o isolamento por fora, ou seja, usar uma solução de ETICS, que é isolar por fora tudo igual. Na fachada toda? Na fachada toda. Né? Mas então, fica com diferenças de fachada de pisos para o outro? Não fica porque é o condomínio todo. É o condomínio todo, ok, condomínio geral. Aí vale a pena vocês falarem com o condomínio e toda a gente ao mesmo tempo vai fazer. Não é fácil. Não é fácil, né? Porque muita gente acha que sim, outros acham que não. Existem os remates das janelas que é algo a ter em conta, né? Das paredes, das pedras e tudo mais, a ter em conta, mas é um isolamento ideal, digamos assim, né? Agora, se tratando de um edifício, muita gente me pergunta, Flávia, mas é um edifício histórico, é muito antigo, como é que eu faço para fazer isolamento para o exterior? Pode usar ETICS, né? Hoje em dia já existem argamassas térmicas. Eu não vou falar reboco térmico, mas é uma argamassa térmica. Existem várias marcas hoje em dia e eu posso falar para vocês que a espessura delas tem um isolamento muito próximo, o coeficiente de transmissão térmica é muito próximo ao do poliestireno extrudido, que é o tal, aquelas placas azuis, né, que toda a gente já viu. Toda a gente já viu na obra, né? Eu até tenho aqui algumas amostras, mas toda a gente já viu na obra uma placa azul dessas, né? Então ela tem um coeficiente muito próximo, muito parecido, não é igual, mas que já ajuda alguma coisa. Então você fazer um projetado dessa argamassa no exterior do edifício, falando do edifício completo, tá? Porque uma fração só não dá para fazer. Se você fizer ali um coeficiente de 3, 4 centímetros, já está ajudando muita coisa. A nível de conforto interno das frações. Entende? Aí o que acontece? A gente fecha tudo por fora, colocamos janelas maravilhosas, mais uma vez, vou falar, falta ventilação, vai ter que... E é por isso que o projeto é importante, entende? Tem uma fase de estudo inicial, exatamente. Mas no edifício histórico, depois acaba, em termos térmicos, pelo menos estou a ter uma experiência muito interessante no imóvel. Foi feita a caixa de ar por dentro, tem inclusive o isolamento térmico e acústico por dentro dessa caixa de ar, encostada à parede do lado, não à outra. Exatamente. Em termos de térmicos, esse imóvel, posso ter que visitar esse imóvel com 5 graus negativos cá fora, um imóvel por habitar e lá dentro estava impecável. Impecável, faz muita diferença. Exatamente. E noto que cada vez mais as pessoas estão bem preocupadas com isso, sabe?
E as pessoas reparam, e clientes reparam, não é? No verão, estamos agora no verão, o feedback é positivo, no inverno o feedback será positivo. Exatamente. E isso acrescenta valor à experiência do inquilino. O inquilino, logicamente, vai, no longo prazo, né, quando entra no imóvel ao início, não consegue perceber bem, até porque se calhar nem está habituado a um bom conforto térmico, porque historicamente a construção em Portugal nunca privilegiou muito esse aspecto. Pelo menos essa é a minha opinião. Não é verdade, mas é verdade aquilo que você está a dizer. E as questões acústicas muitas vezes é mais difícil de resolver. A térmica não é assim tão difícil de resolver, a acústica é muito difícil de resolver. Quando eu falo de lajes, né, ou seja, pavimentos de barrotes de madeira, a gente é a coisa mais difícil. É muito difícil. É a gente isolar. É o meu problema principal e aí preciso de dicas também, perceber se aquilo que eu estou a fazer é o mais indicado, em termos de isolamento, especialmente em termos de pisos, não é? Como se fosse andar, nem digo saltos altos, basta um sapato. Não, basta andar. Basta andar. Esse som de impacto é passar diretamente para a fração de baixo. Porque assim, o isolamento acústico ele se faz proporcionalmente à massa. Né? O que é a massa? É o conjunto maciço daquela solução construtiva. Quando a gente fala de um edifício histórico, as paredes de pedra são maravilhosas acusticamente, porque ela tem muita massa. Então ela quase que não precisa de um isolamento acústico. Se você colocar uma janela impecável, você fica ali isolado, né? É verdade. O problema é entre fogos. Por quê? Porque você tem soalho em madeira, barrotes de madeira, caixa d'ar, tudo aquilo que a gente não quer na acústica. Exato. A gente não tem massa nenhuma ali. Então, assim, para você muitas vezes resolver um problema acústico, você vai ter que encher de isolamento de uma maneira. Então, é assim, mesmo a legislação ela já prevê que nesse tipo de edifício a gente não consegue quase cumprir a lei ali a direito. E ela dá ali uma permissãozinha, uma folguinha de 3 decibéis para você poder cumprir ou não, exatamente porque é difícil. Né? Então, o que eu proponho? Uma melhoria. Não vai ficar... Nunca fica 100%. Não vai ficar como se fosse uma construção nova, não vai. Mas você pode melhorar. Estamos a falar de uma placa de dezenas de centímetros, não é? Exatamente. E estamos a falar muitas vezes que a estrutura original tem 20, 30 centímetros, em que a maior parte é ar, não é? Porque temos o barrote, temos o soalho por cima, e que quase que pelas frestas conseguimos ver o vizinho de cima na original. Não sei que tenha ali o teto, o teto original que é de madeira, aí não conseguimos ver, mas quando retiramos o teto, e conseguimos olhar e ver o piso de cima. Portanto, em termos de acusticamente, é um desafio. É assim, que eu me lembre, eu acho que a solução pior acústica acaba por ser esse tipo de piso. Que você pode melhorar, né? Ele não vai ficar 100%, mas você pode melhorar. Existem hoje em dia já alguns isolamentos impecáveis, com misturas de materiais e tudo. Mistura de material asfáltico, mistura com densidades do próprio isolamento, tipo lã mineral. Eu utilizo uma rocha, não é? Lã de rocha, existe a lã mineral que é mais barata, tem densidades diferentes, mas quando a gente fala de um tipo de laje dessa, só para vocês terem uma noção, quando a gente faz projetos desse tipo de estrutura, a gente já está falando de 10 centímetros, 15 centímetros. Sim, eu coloquei lã de rocha, é uma coisa assim, uma coisa gigante. Tem que ser. E para além da qualidade da lã, a mão de obra aqui também tem um papel muito importante, na minha opinião, porque podemos ter lã desta grossura, se depois a mão de obra não coloca a lã a chegar a todos os cantinhos e todos os cantos, acaba por ter surtido efeito quase nulo, porque o som propaga por estas falhas, por estas brechas. Portanto, eu aí, especialmente nessa fase de obra, faço sempre uma revisão adicional para perceber se isso está a ser bem colocado, se está a ser feito conforme com as pessoas que estão lá na obra. E depois tem algumas dicas, né? Depois tem algumas dicas, né? Falando em construção nova, porque é mais fácil aplicar, né? Por exemplo, esse construtor que tem essa preocupação acústica já é algo que ele tem intrínseco na construção dele, mesmo que o projeto acústico não o obrigue, ele faz. Ele compra uns rolos de cortiça em que faz a dobra atrás do rodapé. Certo. Porque isso ajuda depois na percussão, no som de percussão. Entende? Então, assim, o que eu acho importante da nossa conversa é o construtor também ter esse diferencial de, sabe? Ter esse diferencial de ter, exato, sabe? Porque eu noto que os bons construtores, eles prezam pelo isolamento. Eles não se importam, entende? Porque sabem que isso tem um impacto, né? Visualmente não tem um impacto, né? O imóvel não vai ficar mais acessível visualmente por isso. Não. Mas aí há uma coisa chamada recomendação. Exato. Que no imobiliário e em obra, tudo funciona, sabe? Então assim, faça uma boa obra hoje, amanhã você vai ser recomendado e isso aqui é uma fila que mesmo que seja um valor superior, porque é justificado, esse valor é justificado. Exatamente. No fim das contas, as pessoas querem alguém competente. E infelizmente, falando para nós que trabalham juntamente com a construção civil, mesmo nós aqui, engenheiros, a gente tem muito má fama.
sabe? Porque acaba por ganhar má fama esse tipo de coisa, né? Ah, Quando constrói é- mal, é porque me roubou, é porque saiu, porque... Quando é uma existe. atitude conjunta, não é? Quando é... Muito, é Quase péssimo. como, não quero aqui negar imagem específica de nenhuma profissão, mas por exemplo os taxistas durante muito tempo tiveram esta Tinha esta algo forma em que- associado, tem uma fama associada. Exato. Mas Quando você sai dessa manada, né? Quando você sai disso, as pessoas ficam, cara, finalmente encontrei aquele... é trabalho para sempre. Tem não é? trabalho E para tu sabes, sempre. estávamos a falar há pouco. Né? Eles têm um trabalho interno, porque as pessoas vão te recomendar, entende? E aqui em Portugal funciona ainda muito assim da recomendação, então eu acho que é importante você ser esse construtor, né? Se você for empreiteiro, está pensando em começar a construir, vale muito a pena. Engenheiro, projetista, né? Vale muito a pena você ter esse quê de diferença, sabe? Ter essa preocupação. Eu noto muito que muita gente acaba de comprar um imóvel e fica super triste porque acusticamente está uma Acústico, porcaria. académico, aquilo que seja. São coisas que não são visíveis a priori. Mas depois pode haver uma reclamação formal e a pessoa Sim, pode porque existe o período de garantia, não é? Do imóvel e em construção nova são dadas métricas, não é? Que cada pessoa compra. sim. Imóveis antigos já nem tanto, mas imóveis mais recentes, com certeza são dadas métricas da avaliação do imóvel. Não é? Sim. Se isso não for cumprido, se a pessoa fizer testes, logicamente tem direito a reclamar por isso. Tem direito a reclamar por isso. Claro, estamos aqui, já abordámos uma série de questões que são de extremo valor. Quem está a começar a investir, foram deixadas aqui dicas de ouro, não só na fase de prospecção como na fase de obra, isolamentos, coisas que a longo prazo, especialmente quem segue o modelo buy and hold ou quem segue mesmo o modelo fix and flip, é para ter notoriedade nos produtos que cria, a nível de isolamento térmico, acústico, prevenção de umidades e tudo mais. Isso acresce valor à nossa marca como investidores, como senhorios, como investidores de fix and flip ou como senhorios de buy and hold, e certamente que teremos recomendações dos nossos inquilinos e recomendações de pessoas que já compraram imóveis de nós, para que o amigo, o pai, o filho, aquilo que seja, compre também imóveis de nós como investidores. Agora que já temos todas estes insights, quero só aqui perguntar mais uma questão, que é muito importante para nós investidores, que é de quando a nossa obra não é uma obra isenta, ou estamos a fazer construção de raiz, ou estamos a fazer uma reabilitação total, em que substituímos placa, substituímos cobertura, fazemos alterações estruturais, até mesmo ampliações. Para muitos investidores este deverá ser o caso, e promotores também, os promotores principalmente, que fazem construção de raiz, ou para quem está a construir uma casa de raiz que percebeu que consegue, agora com o confinamento, trabalhar um pouco mais longe de casa e aproveitou para comprar um terreno numa zona mais calma. Esta eu acho que vai ser uma dica que a Flávia aqui nos vai deixar, que vai valer. Se não vale mais do que isso, que é a nível do licenciamento, desafios de licenciamento, a importância de, nesse processo, fazermos acompanhar do engenheiro, como referimos logo no início do vídeo, alguém que tenhamos confiança, porque em Portugal esse processo, de forma generalizada, é muito burocrático, demora muito tempo. Todos os investidores correm de fazer um licenciamento. Exato, todos os investidores, eu pessoalmente vejo, muitos imóveis caem, ou os negócios caem, porque eu vejo que é preciso fazer uma alteração estrutural, alteração de fachada, aquilo que seja, e para mim não compensa ter um imóvel tanto tempo parado à espera que os projetos sejam aprovados e esse tipo de coisas andem para a frente. Portanto, Flávia, da tua experiência, que tens muito mais do que eu neste processo de licenciamento em várias câmaras em Portugal, não é? Várias câmaras. Qual é que é a tua experiência, qual é que é o teu feedback ou a tua recomendação para investidores que queiram seguir este processo? Olha, minha recomendação vou falar dois tipos de recomendação, tá? Um para quem vai fazer uma casa nova e outro para quem está a reabilitar, porque são coisas completamente diferentes, né? Se você está reabilitando um imóvel que ele está em condições, a gente sabe que ele está em condições e você não quer fazer nenhum licenciamento, o que eu aconselho é não mexa na estrutura do imóvel, ok? Você pode fazer melhoramentos, você pode colocar um bom azulejo, você pode mudar os revestimentos, até pode mudar, eventualmente, casas de banho de lugar, tá? Sim. Isso é possível sem um licenciamento. Mas o que eu aconselho é comunicação à Câmara na mesma, comuniquem. Existe uma forma da gente fazer uma comunicação à Câmara apenas, tá bem? Vocês, enquanto dono da obra, você comunicar, estou fazendo essa obra que está isenta de mudança na estrutura, mudança na fachada. E vocês fazem a obra tranquilos da vida. Se alguém ligar para a Câmara fazer alguma reclamação formal, vocês comunicaram, está tudo ok. Havendo uma mudança estrutural, o que eu aconselho é chamem o engenheiro. E, gente, eu estou falando que tem que ser o engenheiro, tá bem? O arquiteto, ele vai fazer essa alteração daquilo que vocês querem, né? Eu quero fazer uma ampliação e tal. A parte do design, ele é todo do arquiteto. Mas a análise estrutural tem que se passar por um engenheiro estrutural, tá? E esse engenheiro, ele tem que ir na obra.
Eu não consigo nem perceber como é que alguém faz um projeto de reabilitação sem ir lá na obra. Tem que ir na obra, tem que pedir para picar, tem que pedir para ver, tem que pedir para fazer ensaios, senão não vai. Senão ele vai propor uma solução que pode não ser ideal para vocês depois em obra, tá? Todo projeto, isso eu falo muitas vezes, todo projeto que a gente faz é para um construtor executar, né? Então, na realidade, é muito prático o nosso trabalho. Apesar de parecer muito teórico, que a gente está atrás do computador, ele tem que ser muito prático. As coisas são feitas, mas depois tem que bater certo com a realidade. O construtor, na realidade, o nosso projeto é feito para o construtor, porque ele que constrói, certo? O cliente paga o nosso trabalho, mas é o construtor que vai executar. Então, se não é execuível, não valeu a pena aquele projeto. Então, o que eu aconselho é, o engenheiro tem que ir lá. Falando de reabilitação, só estou falando de reabilitação. É claro que reabilitação, dependendo das zonas do país, né, porque tudo depende da Câmara e da zona do país, é possível entrar na Câmara com uma comunicação prévia. E o que é uma comunicação prévia? É a arquitetura junto com as engenharias, junto com o empreiteiro. Então você tem tudo junto no bolinho, você vai lá na Câmara Municipal, entrega, ele tem X dias para dar uma resposta. A Câmara Municipal é obrigada a dar resposta em 30 dias, algo parecido. Tá bem? Se a Câmara não se pronunciar, você pode começar a sua obra, dizer que fez uma comunicação prévia e vai. Exatamente. Né? Agora, falando numa construção nova, o conselho que eu dou é, gente, vamos para o arquiteto que faça o tipo de obra que vocês querem fazer. Imagina que você queira fazer uma casa mais rústica, procure um arquiteto que tem um design mais rústico. Tem um historial disso, não é? Não é, exatamente, né? Procure saber, tenha feedbacks desse arquiteto, né? Será que ele é uma pessoa competente? Será que não é competente? Será que ele vai fazer exatamente o meu sonho, né? Porque é uma casa de sonho, normalmente é uma casa para a pessoa viver. Sim, isso foi construção para nós. Exatamente, né? Uma casa moderna, então procure arquitetos que têm uma linha mais moderna. Não vão para um arquiteto que está habituado a fazer uma linha e você quer uma outra completamente diferente, porque né, pode não vir o trabalho que vocês estão à espera. Em relação ao engenheiro, o que eu aconselho, sinceramente, é que cada macaco no seu galho. O arquiteto você contrata para fazer arquitetura e contrata um gabinete de engenharia para fazer as engenharias, tá bem? Isso por quê? Porque fica mais agregado o trabalho, entende? O trabalho tem mais valor, digamos assim, né? Eu sei que tem gabinetes que fazem tudo e que pode ser interessante, porque eles comunicam uns com os outros, mas o que é importante aqui é você ter a garantia de que vai haver uma coordenação de tudo. A arquitetura tem que bater certo com o engenheiro da estrutura fez, que tem que bater certo com o projeto térmico que o colega fez, que tem que bater certo com a engenheira do AVAC, por exemplo, que vai fazer a climatização, tudo tem que bater certo, tá? Tem que bater certo com o que o cliente quer também. Tudo tem que bater certo com o que o cliente quer. Exatamente, tá? Até para depois vocês terem, gente, das coisas mais simples que eu vou falar aqui é aonde vai passar a canalização. Muitas vezes em projetos a gente não tem essa designação, né? E eu falo muito da importância do projeto de execução para a obra. Eu sei que muita gente não sabe o que isso é. Ah, mas eu já paguei um projeto para ir para a Câmara. Nem toda gente, quando faz um projeto para ir para a Câmara, está a pensar efetivamente na obra, nos constrangimentos da obra, que é a ordem de discussão. Eu preciso de um cantinho para passar minha tubagem, para não furar uma viga. Por exemplo, falando uma coisa muito simples, entende? Numa fase de licenciamento camarário, a gente ainda não está nessa fase específica das especialidades, né? Então pode ser interessante avançar para um projeto para a execução da obra, em que vai haver um mapa de quantidades, em que vai haver umas medições. Isso significa poupar dinheiro e poupar tempo, não é? Isso significa poupar dinheiro. Precisamos passar um tubo, temos que partir uma viga dá mais trabalho. Não, isso na realidade você poupa o construtor dele fazer o arranjinho, né? Sim, porque ele tem ali escrito que tem uma corete, que ele vai ter um espaço para passar essas canalizações. Ou seja, você não dá muito aso para que as pessoas façam porque me apeteceu, entendeu? Sim, isso poupa tempo e dinheiro em obra, exatamente, né? Não dá hora menos. E fica tudo planificado, tudo escrito. E as quantidades eu acho que é importante para você poder ter um concurso mais honesto entre os empreiteiros, entende? Sim, entende? para perceber qual é que é o processo da obra, quais são os pontos a seguir e tudo mais. Até porque esse mapa pode virar um contrato a seguir, entende? Exatamente. E aí você consegue... São as quantidades, para quem pede orçamentos de empreitada é muito importante especificar as quantidades, o valor metro quadrado, o valor metro cúbico, aquilo que seja, dependendo das áreas, para que se houver desvios está tudo monitorizado de forma escalável, ou está tudo quantificado de forma escalável, para que se for necessário mais de 30 metros quadrados de algo, eu consigo perceber, ok, se 30 metros quadrados me custam 10 euros por cada metro quadrado. Está quantificado, está enumerado, é diferente, né? Do que você apresentar uma arquitetura e a pessoa vai orçamentar, quer dizer. Exato, depois joga um valor e quer uma alteração, não tem uma base de comparação para essa alteração. Às vezes os valores podem nos deixar, nós, clientes, desapontados. Flávia,
Só que para terminar, também ainda junto do tópico da fase de licenciamento, em termos de timings, sei que cada câmara depende, cada câmara tem um processo diferente, tem um tempo de duração diferente. Pela tua experiência, qual é que é o timing mínimo que já conseguiste trabalhar, com o qual já conseguiste trabalhar, e um timing máximo com o qual também já experienciaste? Só para dar aqui uma gama, com base na tua experiência. Eu posso falar que o timing mínimo funciona melhor em câmaras mais do interior. Câmaras pequeninas, às vezes funciona melhor esse timing, tá? Eu estou falando que para um licenciamento, gente, eu estou exagerando um pouquinho, mas tipo 6 meses, entende? Atenção que eu estou falando exagerando para baixo, porque normalmente um licenciamento dura aí 1 ano, tá? Eu estou falando desde que o arquiteto iniciou o seu trabalho, entregou para ser aprovado, depois o engenheiro inicia o seu trabalho, entregou para ser aprovado e o empreiteiro foi escolhido. Né? Porque depois esse tempo não é só da Câmara, não é só do técnico, também é seu. Porque na realidade vocês é que vão escolher o empreiteiro e esse tempo o processo também inicial. E estás a falar de 1 ano para as câmaras mais simples. Não, as câmaras mais simples 6 meses. As câmaras mais simples mais cedo, 1 ano. 1 ano aí, eu estou falando de uma câmara mais... Por isso é que lá está, na altura de investir, temos aqueles 6 meses a mais, ou aqueles 6 meses de obra parada, e compramos um imóvel, são 6 meses que o dinheiro está parado, não está a rentabilizar, e esses 6 meses, esse dinheiro vai ter um custo durante esses 6 meses. Se o imóvel que era 100 euros por mês, para simplificar as contas, estamos a falar de 600 euros que perdemos de forma indireta. Daí... Sim, mas vou dizer também, assim, eu vejo muito investidor fazer a obra, até pode pedir o apoio técnico do engenheiro, isso acontece, mas não faz o licenciamento e fez mexidas estruturais. Falando da Câmara de Lisboa, a Câmara de Lisboa contratou um monte de fiscal nesse momento, assim, que eu já soube de obras embargadas aqui e ali, fácil nesse momento. Até na margem sul também, do outro lado. Então eu aconselho, ou não mexe na estrutura, se o entendimento é não licenciar, então não faça nada que vos possa causar um embargo, porque tirar um embargo nesse momento é complicado. É mais um processo burocrático. É mais um processo burocrático. E a obra para. E sim, fica mais grudada e tudo mais, não é? E tem câmaras municipais que cortam água e luz também, ou seja, não há possibilidade sequer de você continuar a obra, entende? Então, muito cuidado, lá está. Daí a importância de trazer um engenheiro na fase inicial, até mesmo antes de comprar o imóvel, para prevermos. E é importante isso do embargo, tá? Porque nesse momento a gente tem muitos edifícios em Lisboa em que as pessoas de repente fazem uma mudança estrutural no primeiro andar de um edifício, sei lá quantos andares, é um perigo. Sim. Tem que haver responsabilização. Partilhaste uma coisa há umas semanas atrás sobre isso, não é? Deixarem aquelas paredes de tabique com um elemento que é estrutural, que precisa do preenchimento lateral, e que as pessoas utilizam isso como obra de arte, não é? Em Lisboa, característico de Lisboa, não é? Portanto, aquilo é uma peça estrutural do imóvel. É uma peça estrutural. E as pessoas utilizam aquilo como forma de estética. Né? Na verdade, aquilo devia estar preenchido com as massas, não é? Sim. De forma a ter, portanto, a peça ter a função estrutural que deveria ter. Portanto, isso é retirado, imagina o primeiro andar retirar, o segundo, o terceiro, o quarto. Ou seja, tem que haver uma compensação. Tem que haver uma compensação, entende? Então a gente não está falando de algo burocrático, porque é chato, não vamos fazer. É algo burocrático porque é segurança de toda a gente, né? Tem que haver a regulamentação. Ainda semana passada caiu um edifício nos Estados Unidos, né? Um edifício, um hotel em frente a uma praia, quer dizer, e houve um relatório estrutural. Por isso é importante, gente, a gente dá importância àquilo que é de fato importante. Não me façam obras com mudanças estruturais num edifício, sem um apoio técnico, sem fazer as coisas em condições, porque depois, na hora que der errado, quem vai ficar responsável sempre é o dono da obra em primeiro lugar, mas depois você não tem um fiscal, um diretor da obra, né? Um empreiteiro, às vezes, com a documentação toda, né? Exato. Todos os estudos feitos para perceber onde é que pode mexer, onde é que não pode mexer. Exatamente. E tudo mais. Portanto, extremamente importante. E também extremamente importante, por outro lado, neste caso, quem controla a burocracia, se de alguma forma conseguiste ter efeito sobre isso, é que realmente 6 meses a 1 ano é muito tempo e faz com que muitos imóveis não sejam intervencionados e estejam parados há décadas e décadas, exatamente por isso. Portanto, claro, cada caso é um caso, cada câmara é um caso. Mas de forma genérica, eu até penso que já há algum tempo estou a falar sobre este aspecto e haver aqui um sistema único, não é, para o controle deste... Devia. A gente já tem até uma petição, alguém fez já uma petição, maravilha, para ver se unifica o formato das câmaras, né, do que cada uma... Aliás, cada uma até 10 projetos diferentes, muitas vezes. Exato, isso. Ao fim e ao cabo massificaria o processo, tornaria os processos mais rápidos, possivelmente até necessitaria menos pessoas a trabalhar nesses processos
Por exemplo, né, ou pelo menos unificar até o formato que se entrega, né? Nesse momento eu posso falar, o projetista tem que ser um pouquinho, fazer o papel do administrativo, porque a gente acaba por colocar no portal da Câmara os documentos, Preciso falar com o tal responsável. igual como o formato daquela Câmara, então... Ou seja, mesmo alguém com experiência na área pode ir para uma câmara diferente e ter problemas porque não Super. percebe qual é que é o processo. O formato é diferente, porque... Em vez de estar o tempo inicial, ou seja, já fez 30 projetos, já sabe o projeto de trás para a frente, por exemplo, na Câmara de Oeiras ou de Lisboa, aquilo que seja, mas Já depois mudou vai para uma câmara completamente diferente, é diferente e aquilo que conseguiria otimizar com base na experiência passada acaba por ser tirado para o Tudo lixo. igual, era tudo igual, né? Mas não Porque Cascais essa câmara é processo diferente de diferente. Sintra, que é diferente de Oeiras, que é diferente de E é tudo Lisboa. aquilo que imagina se não fosse. É verdade, é verdade. Ok. Certíssimo. Olha, Flávio, muito obrigado por fazeres parte deste episódio. Espero que gostem deste episódio. Eu adorei esta conversa, ter aqui imensos insights para vocês, investidores experientes, não experientes, quem está a começar, quem está até mesmo sem intenções de investir e quer fazer um processo de obra. Sem dúvida que este episódio, que eu penso que, não sei se vai ser dividido em dois ou não, portanto, esta última parte, caso isso tenha acontecido, mas eu acho que aqui tiramos insights valiosíssimos e se precisarem de ajuda nesse processo, tem aqui a Flávia, engenheira com experiência comprovada com mais de 15 anos e também com presença nas redes sociais, ensina outras pessoas. A gente fala de engenharia descomplicando um pouquinho a Exato, engenharia, exato. né? Tornando algo mais assim interessante, menos secante, né? Acho que isso é Coisa super mais... importante, não só nos investimentos, na engenharia, outras áreas como a advocacia e solicitadoria. Felizmente conseguimos ver que cada vez mais há essa abordagem ao público. Portanto, se alguém se quiser acompanhar o teu trabalho de forma mais próxima, o que é que pode fazer? É assim, eu estou no Instagram, por acaso a empresa também está no Instagram, mas eu vou falar do meu. O meu canal, seja, página é flaviaprado.eng de engenharia. Eu também tenho a Prado Engenharia, mas se vocês chegarem a mim lá no Instagram, vocês eu vou deixar os links aqui embaixo para ser mais fácil. Conseguem seguir aí a empresa. Eu tento explicar o máximo possível, até quando muda a lei eu falo de alguma coisa para ajudar até os engenheiros colegas aí. Porque pronto, também é o meu networking aqui, também falar com os meus colegas engenheiros, né? E a gente acaba por trocar, às vezes eu coloco dúvidas lá e alguém me responde. Para tomarmos todos para o mesmo lado, né? Senão cada um não tem uma Como maneira que eu arranjei de poder falar com os colegas também abertamente, a gente trocar informação. Acho que isso é também quebrar esse tabu. Quebrar esse tabu de que a gente está ali todos concorrentes, quer dizer, nós somos... Né? Concorrentes e com trabalho de gravata no computador, de assinatura, mas na verdade é pessoal descontraído, como podem ver. Sou descontraído, não é essa formalidade toda, eu pelo menos não trabalho, não sou uma pessoa muito formal no meu trabalho diário, e isso quebra uma barreira de comunicação gigantesca. Seja com o cliente conosco, seja conosco e o construtor, essa barreira deixa de existir e é muito melhor. Acelera o processo, torna o trabalho muito mais simples, muito mais faz com que as obras muito mais fácil, muito mais fluido. É verdade. Ótimo. Olha, Ricardo, obrigada pela oportunidade de falar contigo aqui no teu canal, que eu adoro. Né, que eu ainda não comecei a investir, mas eu estou lá sempre cutucando. Tens que ir acompanhar, tens que começar a criar também, vamos fazer isso. Tem. Okay? Flávio, novamente, muito obrigado. Vemo-nos no próximo episódio e até lá. Tchau, tchau.